Amantes da palavra de Deus, bom dia. Aqui é o pastor Luciano. Nós estamos aqui no canal para ministrar uma palavra ao teu coração. Se inscreva, dê o seu like para que nós possamos acompanhar se você está gostando ou não das mensagens, para que a gente possa continuar divulgando. Atos capítulo 9, versículo 10 diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui. Eu quero nesta reflexão te dizer que nos primeiros versículos do capítulo 9 de Atos relata a conversão miraculosa do apóstolo Paulo. Saulo de Tarso estava indo a Damasco para perseguir os cristãos, e a Bíblia diz que após o Senhor o cercar, ele ficou cego. E ele vai para a casa de Simão, e lá ele, na rua direita, ele vai ficar durante 3 dias orando, sem comer e beber. E é neste momento que Deus encontra um discípulo. Esse discípulo, chamado Ananias, é convocado por Deus para ser usado por Deus, para ir até Saulo e orar por ele. Essa reflexão desta manhã nos ensina algumas verdades. Deus quer te chamar para ser discípulo. Deus quer nos chamar para ser usados de forma extraordinária. E nesse capítulo 9 nós vamos ver que Deus usa quem tem coração de discípulo. Porque Ananias era discípulo. Observe que Ananias, ele não era pastor, não era bispo, não era presbítero, não era líder, ele era simplesmente um discípulo. Ele era um homem que tinha o seu coração na obra. Ananias era um membro da igreja de Damasco, mas discípulo do Senhor. Perdão, queridos, Ananias, ele não era simplesmente um membro, mas era um discípulo ativo da igreja de Damasco. Era cheio do Espírito de Deus. E Deus então o chama para que ele faça a diferença na vida de Saulo. E por que Deus chama discípulo e não membro? Por que Deus chama discípulo e não aqueles que se acham suficientemente maiores do que o Deus que serve? Deus chama membro porque Deus não chama membro porque membro só soma, mas discípulo multiplica. Membro se conforma em ouvir a pregação. Já o discípulo, ele além de ser um bom ouvinte, ele quer transmitir a mensagem. Membro, você ganha, discípulo, você faz. Deus quer fazer discípulos. Membro vive sonhando com uma igreja ideal, discípulo se entrega para construir uma igreja ideal. Membro membro é uma coisa na frente e por trás é outra. Discípulo é o mesmo em todas as situações. Discípulo é transparente. Membro gosta de ser servido. Discípulo tem prazer de servir. E é por isso que Deus chama Ananias. Deus chama Ananias porque Ananias tinha a vida como discípulo. Como se vê, membro e discípulo, há uma diferença. E Deus, como Ele tem nos visto? Como membro ou como discípulo? Porque discípulo, Deus usa porque está sempre disponível. No versículo 10 diz que Ananias, quando ouve a voz de Deus, ele diz: Eis-me aqui. Deus quer contar com você. Você precisa estar disponível. Nós precisamos estar disponíveis, porque Deus está à procura de discípulos. Homens que Ele possa usar, homens que estejam disponíveis a dizer: eis-me aqui, como Abraão, Jacó, Moisés, Isaías, Elias e tantos outros. Ananias não é um cristão qualquer. Ananias é um discípulo que está à disposição e está dizendo: eu estou aqui para fazer.
Mas não significava que Ananias tinha tudo o direcionamento, não. No versículo 11, Deus lhe dá o direcionamento. Deus diz: levanta e vai à rua direita. Na maioria das vezes, Deus nos escolhe e nos dá a direção. Deus nos mostra onde vai nos levar. Também não significa que você, tendo a direção, você não terá medo, fraquezas, complexos, inabilidades, dificuldades, porque Ananias também teve. Ele alegou medo de ir até Saulo, ele tinha os medos e os receios, mas Ananias, ele ouve a voz de Deus quando Deus diz: olha, ele é um varão valoroso. Ananias então se coloca à disposição para curar o interior, o físico e o espiritual de Saulo. Quando nós obedecemos a voz de Deus como discípulo, nós deixamos Cristo nos usar para curar as pessoas. Discípulo faz como Ananias, deixa Deus usar. Deus usa a sua voz e as suas mãos. Olha só, do versículo 17 ao 19 diz que Ananias entra e impõe-lhe as mãos e ora. Deus ouve a voz e usa as mãos de um discípulo. Eu quero te dizer neste dia que Deus está te levantando como levantou Ananias. Deus quer que você seja não simplesmente um membro, mas Ele quer que você seja discípulo. O Senhor está te dizendo: eu tenho objetivos traçados para você, eu quero te usar, eu quero usar as suas mãos, eu quero usar a sua voz, eu quero usar o seu intelecto para que você leve salvação para as pessoas. A Bíblia diz que quando Ananias põe as mãos sobre Saulo, as escamas começam a cair dos seus olhos e ele recupera a visão. Olha como é interessante ser discípulo. Ser discípulo é abrir os olhos das pessoas. Ser discípulo é diferente de ser membro, porque ser membro você interessa somente na cegueira que está nos seus olhos, mas quem é discípulo já está enxergando e quer que outras pessoas enxerguem também. Eu deixo essa reflexão para você nesse dia, esta palavra poderosa, e te digo: se você tem um coração de discípulo, se coloque à disposição de Deus e não tenha dúvidas que Ele vai te usar poderosamente. Hoje o Senhor está à procura de um discípulo, como Ele encontrou Ananias, Ele estará nos encontrando nesse dia. E eu tenho certeza que quando Deus chegar em você e disser: levanta-te, e você vai se levantar e vai se declarar como Ananias se declarou: eis-me aqui. Ou você vai dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei. O Senhor nesse dia está à procura de discípulos, e que você seja como Ananias. Comece a ser discípulo na tua casa, na sua rua, no seu bairro e até os confins da terra. Seja um discípulo e lembre-se que um membro nunca aceita correção ou disciplina, mas um discípulo recebe correção e a disciplina gera nele uma oportunidade de crescimento e amadurecimento. Que Deus te abençoe, você discípulo de Cristo. Seja um discípulo hoje e use a sua mão e a sua voz para impactar vidas. Que Deus abençoe a todos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus o Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todo sempre. Até a próxima, em nome de Jesus.